esta noite. Eu quero pedir aos irmãos que possamos ir então à palavra de Deus e vamos abrir juntos, vamos encontrar o Evangelho de Jesus Cristo, conforme a inscrição de Mateus. Eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 10, Mateus capítulo número 10, eu quero ler apenas o verso de número 1, vamos ler do verso de número 1, até o verso de número 5, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1 ao de número 5, eu quero ser breve esta noite. Nós temos um culto que está sendo oferecido a Deus em adoração, mas também em gratidão à vida do pastor Adaías, e esse momento é muito especial porque agora nós temos uma primeira fase do culto, onde dedicamos a glória ao Senhor, e certamente teremos um momento onde estaremos também homenageando o nosso pastor, o aniversariante. Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 5, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Verso 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos. Amém, meus irmãos? Somente até aqui. Nós estamos diante do capítulo 10 de Mateus. O número 10, ele é um número muito importante em toda a Escritura, nessa ideia de totalidade, né? Os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito, mas não tem nada de numerologia aqui. O capítulo 10 de Mateus não é importante pelo seu número, mas porque ele expressa uma espécie de limite, ele expressa uma espécie de transição. O Evangelho de Mateus como um todo, nós estamos imbuídos estudando esse tema, e eu sei que não é diferente aqui na Igreja do Bom Jardim, sobre o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E diante deste Evangelho que nós conhecemos, nós precisamos nos debruçar um pouco mais sobre os 4 Evangelhos. E nesse tempo que nos é proposto, eu queria exatamente compreender com os irmãos como este Evangelho é compartilhado. Do capítulo 1 ao capítulo 10 de Mateus, a proposta de todo o Evangelho, do evangelista Mateus, é mostrar que o reino de Deus está sobre nós. É que existe um mundo espiritual, a qual neste mundo, neste reino, existe um rei, e agora este rei é dado aos homens, e esse reino de Deus, ele se entrelaça com o reino dos homens. Não é à toa que a introdução do Evangelho de Mateus tem um sentido de mostrar que Jesus, ele é um descendente real, o Jesus, o filho de Davi, a qual Davi é rei, e todo mundo que é descendente de Davi tem direito ao trono. Então, Mateus, ele usa essa expressão, em especial nos primeiros capítulos 1 e 2, para mostrar que Jesus, ele tem direito ao trono, ele é um descendente real do trono. Logo, nós temos ali um trocadilho de palavras, da palavra rei, no capítulo 1 e capítulo 2, quando os reis magos, ou os reis do Oriente, agora procuram aonde está o rei Jesus, porque o rei Herodes busca matá-lo. Não é assim que diz a história? Veja que são diversos reis que tomam a proeminência dos primeiros capítulos. É o rei Jesus, que é na verdade o rei deste reino que está sendo chegado, é o rei Herodes e é os reis magos. Então a proposta de Mateus em todo o seu evangelho é mostrar que existe um reino que agora está sendo trazido aos homens, que está sendo compartilhado. E por que o capítulo 10 é lido e compreendido por nós esta noite? Porque do capítulo 1 ao capítulo 10, Jesus, ele tem a principal atuação e participação no seu evangelho, no evangelho de Mateus. Mateus está explicando como o reino de Deus está sendo implantado e como ele está sendo construído e quais são as suas bases. Mas a partir do capítulo 10, surgem mais novos personagens.
surgem 12 novos personagens que até agora, do capítulo 1 ao 9, não eram conhecidos, eram apenas citados de forma esporádica, sendo citados apenas como os discípulos, mas chegando no capítulo 10, Mateus decide nomear quem são esses discípulos. E é por isso que o capítulo 10 ele tem a sua importância, porque o que Mateus vai nos propor inicialmente é que o reino de Deus é um reino que é compartilhado. O reino de Deus é um reino que é compartilhado em dois aspectos. Ele é compartilhado tanto nas suas responsabilidades, mas ele é compartilhado também no seu conteúdo. O reino de Deus ele é compartilhado no seu conteúdo, porque o conteúdo do reino de Deus é o evangelho que cura, que salva, é o evangelho que traz o homem de volta para Deus, é o evangelho que é poder de Deus. E este reino é compartilhado no seu conteúdo. Então, se você encontrou o conteúdo do evangelho, você faz parte do reino de Deus. Mas agora o capítulo 10, Mateus também está dizendo que este reino, ele não tem trabalho só para Jesus. Jesus como Deus, como sendo o Filho de Deus, como sendo o rei deste reino, ele não faz o trabalho do reino sozinho, ele compartilha o reino com os seus discípulos. E aqui é exatamente a primeira compreensão que Mateus nos traz. O capítulo 10 inteiro, do verso 1 ao verso de número 42, ele é exclusivamente para mostrar que o reino está sendo compartilhado. Ele é um capítulo de instruções para mostrar que os discípulos, eles precisam assumir o seu papel, precisam assumir a sua responsabilidade diante do reino de Deus. Ele está abrindo esta seção, esta parte, para informar que Jesus não implantou o reino de Deus sozinho. E isso é muito importante, porque Jesus poderia fazer tudo sozinho. Jesus poderia não precisar de nenhum de nós, mas Ele decidiu compartilhar o reino comigo e com você. Ele decidiu colocar o pastor Adaías aqui, decidiu chamar o irmão Eliseu para cantar essa noite, decidiu compartilhar diversas responsabilidades do reino. E por isso que o reino de Deus é compartilhado e é belo. E por isso eu quero trazer essa breve mensagem com este tema, um reino compartilhado. Este é um dos principais temas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um reino que é repartido, assim como o pão é repartido, assim como o amor deve ser repartido, assim como a oração, tudo no reino é compartilhado. E Jesus nos ensina exatamente isso. Não há nada que é próprio de alguém no reino. Embora tudo pertença ao rei, embora tudo pertença a Jesus, mesmo pertencendo a ele, ele consegue compartilhar, com exceção da sua glória. A glória só é a ele, a adoração só é a ele, mas o serviço, a responsabilidade, ela é compartilhada. Nós estamos, na verdade, diante, meus irmãos, do que nós chamamos e conhecemos como discipulado. Isto é o discipulado. Então, por que o reino ele é compartilhado? O verso de número 1 do capítulo 10 diz, com a primeira palavra, e chamando. Se o irmão da mídia puder nos ajudar, você conferir na sua Bíblia, veja que o verso 1 começa exatamente dizendo isso, e chamando. Por que o reino dos céus, então, ele é compartilhado? Porque o rei, ele chama. É por isso. Porque o chamado, ele é, na verdade, uma atitude do rei. Ele é uma prerrogativa do rei em convidar ajudantes, em convidar pessoas, em convidar discípulos para fazer determinadas tarefas no seu reino. O reino, ele é exatamente toda essa estrutura espiritual que não é vista, que não é percebida. Mas agora pessoas comuns, como eu, como você, como o pastor Adaías, agora percebemos que fomos chamados por Deus para desenvolver o seu reino, para trabalhar no seu reino. Jesus está escolhendo os seus ajudantes. Isso é interessante. Está escolhendo os seus ajudantes a partir de quais critérios? De critérios que certamente eu e você não usaríamos. Se nós fôssemos começar algo novo, quem sabe uma empresa, quem sabe até uma igreja, implantar uma igreja, e fôssemos exercer o ministério evangelístico, nós certamente pensaríamos o quê? Quando fôssemos formar a nossa equipe. Talvez você pensasse, eu vou precisar de um músico, eu vou precisar de alguém inteligente, alguém que tenha pelo menos um PhD, um doutorado,
eu vou precisar de um empresário para financiar, e você começa a formar a sua equipe, porque a gente tem critérios de escolha, mas Jesus foge totalmente deste critério de escolha. E o que é que o capítulo 1, então, o verso 1 do capítulo 10 nos imprime? É que o rei deste reino, ele escolhe em critérios totalmente diferentes do nosso. Isto revela uma soberana decisão de Jesus em decidir em critérios diferentes dos seus. Porque você pode até escolher algumas coisas lá na sua casa, no seu trabalho, ou quem sabe até na igreja, mas no reino quem escolhe é Jesus. No reino quem decide chamar é Jesus, e chamando Jesus os seus 12 discípulos, porque quem chama é Jesus, você está entendendo? Quem chama no reino é Jesus. Ele não quer saber se toca, se canta, se tem dinheiro, se não tem, se tem PhD, se não tem. Quem chama é Jesus, e ele chama por critérios totalmente diferentes do nosso. Os pescadores da Galileia foram alvo do chamado de Jesus. E quando a gente olha, os pescadores, eles têm a proeminência. É Pedro e Simão, seu irmão, e é Tiago e João, seu irmão. 4 pescadores. E eu pergunto, qual é a relação da pescaria? Qual é a relação de ser pescador para ser chamado no reino dos céus? Alguém vai fazer um estudo de estatística e vai querer dizer que há uma relação espiritual entre a pescaria e o reino. E na verdade não tem nenhuma relação. Porque nós não sabemos quais são os critérios obscuros, escondidos do coração de Deus para chamar alguém para fazer a sua tarefa. Ele apenas passa e diz, eu estou te chamando para fazer parte do meu reino. Ele apenas viu alguém com as redes lançando ao mar, e viu outros consertando as redes, e viu outro em sua coleteria, e disse, vem, vem. Quem foi chamado por Jesus para fazer parte do reino? Isto é a soberania de Deus. Isto é o reino de Deus sendo implantado entre os homens. Isto é o reino de Deus sendo compartilhado. O critério divino para escolher homens e mulheres para o reino, eles não são tão claros a nós. Eles não são tão simples de ser percebidos. Esses propósitos do chamado. Por que que Deus me escolheu? Quantos não fizeram essa pergunta? Por que que foi eu? Por que que Jesus não manda outro? Por que que ele escolheu Moisés, aquele assassino? E nós podemos colocar isso no seu currículo. Por que que ele escolheu Davi, aquele homem franzino, aquele homem que não tinha ainda uma capacidade para assumir um reino? Por que que ele chama gente que a gente não concorda? Por que que ele não faz do jeito da gente, dos nossos critérios? Porque ele é o rei deste reino. Porque ele chama a partir da sua soberania. Porque ele tem critérios diferentes dos seus e dos meus. Porque ele é o rei, porque ele é o todo-poderoso, porque ele é o rei Jesus. E é ele que chama os seus discípulos. E chamando Jesus os seus discípulos. Mas existem critérios que são parecidos, na verdade, que a gente percebe para quem é chamado por Deus. E um desses critérios, por incrível que pareça, é a resistência. Quem é chamado por Deus resiste ao chamado. Nós temos em toda a Escritura, pecadores, todos que foram chamados são pecadores e eles de alguma forma resistem. Maria se assusta. Moisés se assusta, Jonas foge, Davi se assusta, Gideão inventa o negócio, fica aí, anjo, que eu vou lá em casa preparar um bolo e um cozido, e se tu tiver aí, o negócio é de Deus. E o Gideão prepara todo aquele guisado, e ainda derrama o caldo por cima da pedra, e o anjo encosta o cajado e ainda toma o caldo todinho para dizer que é verdade, Deus está chamando Gideão mesmo. Porque é Deus que escolhe, porque é Deus que chama. Não são os nossos critérios. O reino é compartilhado. E ele chama gente improvável. E ele chama gente que a gente não percebe, que a gente não conta. Mas isso tem algumas percepções. Essas pessoas, elas resistem. Normalmente aqueles que estão gritando assim, Jesus, chama eu, estou aqui. Normalmente esses não são chamados. Os que são chamados, eles se escondem. Aí o rei vai lá e diz assim, eu quero é você que está escondido. Por isso não importa onde você esteja. O chamado não tem a ver com o quanto eu me apresento. Não importa onde você esteja, o rei te encontra. O rei te acha. Achei Davi, meu servo. Estava escondido. Estava trabalhando no pastoreio de seu pai.
mas Deus achou ele. Não importa onde você esteja, Deus nos acha, Deus nos chama. Então os discípulos, e o que é mais belo nisso, é que eles não foram chamados aqui para ocupar uma posição, para ocupar uma função. Eles foram chamados, o verso diz isso, estou apenas no verso 1, na parte A, e chamando os seus 12 discípulos. O que é que eles vão fazer? Nada. Eles foram chamados para ser aprendizes. Eles não foram chamados para fazer nada. Eles foram chamados para ser discípulos. Foram chamados para aprender, que é coisa que muita gente não quer, ser chamada para aprender. Mas Jesus está chamando os seus discípulos. Eles não são chamados para alguma posição, não são chamados para ser sacerdote, para ser profeta, para ser levita, para ser rei. Eles não são chamados para nenhuma ocupação. Eles são chamados para ouvir. Vocês me seguem, eu vejo, e aí Jesus? Pedro discute isso, Pedro pergunta, o que é que vai ser de nós? Nós deixamos nossa casa, nossa família, o que é que nós vamos ganhar com isso? Porque até agora, Jesus não mandou eles fazerem nada. O máximo que Jesus manda eles fazer é arrumar almoço, espiga, fazer alguma coisa do tipo, e eles estão ali só olhando, ouvindo. É interessante a gente pensar sobre isso. Mas veja o que é que acontece no verso número 2. Mateus diz o seguinte: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E ele diz o nome dos 12. Então veja que do verso 1 para o verso 2 a palavra muda. No verso 1 Jesus chama discípulos, mas no verso 2 eles já são apóstolos. Eles já recebem a função, eles já recebem a intitulação. E isso é intencional. O reino que é compartilhado mostra exatamente que Jesus, ele não chama pastores, ele não chama apóstolos, ele chama discípulos e transforma esses discípulos em pastores, em apóstolos, em missionários. Ele transforma aqueles que lhe seguem conforme a sua capacidade para atingir o seu propósito e o seu objetivo. Eles não entendiam o chamado de Jesus como um chamado ao apostolado. Eles não entendiam o chamado de Jesus como um chamado a serem enviados. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles foram chamados ao discipulado. Por isso, o nosso maior chamado, meus irmãos, é o discipulado, é o seu maior chamado. O seu maior chamado não é a sua função, não é o seu cargo eclesiástico. O seu maior chamado é ser um discípulo de Jesus Cristo. É ser um discípulo autêntico de Jesus. Porque Ele, no seu amor e na sua graça, decidiu escolher você. Não de uma forma louca, em uma soberania esquizofrênica, onde Deus fechou o olho e escolheu você. Não, Ele escolheu você em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos eleitos à salvação. Em Cristo Jesus nós entramos por a porta, encontramos pastagem, nos alimentamos e somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso esses homens não são chamados ao apostolado, eles são chamados ao discipulado. Eles não sofrem, não morrem porque são apóstolos. Eles sofrem e morrem porque são discípulos. Eles não sofrem as penas capitais da decapitação, da crucificação, da perseguição, porque têm um cargo na igreja. Não, eles fazem isso, sofrem isto, porque eles amam a Jesus, porque são discípulos, porque são seguidores. Por isso o reino é belo, porque Jesus podia fazer esse negócio todinho sozinho. Mas ele decidiu compartilhar o reino com gente improvável. Ele decidiu compartilhar o reino com gente diferente de tudo que a gente possa imaginar. Existe um perigo aqui nesse chamado, que é por vezes quando nós queremos exatamente fazer uma conexão, uma percepção de que Deus me chamou por isso. Não, Deus me chamou porque eu sofri muito quando eu era criança, passei fome. Deus não chama ninguém por causa do sofrimento, irmão. Sofrimento não é critério para Deus chamar ninguém, porque todo mundo que sofresse era chamado por Deus. Na África, todo mundo que passa fome estava chamado por Deus, todo doente era chamado por Deus. E a gente tem isso na cabeça. A gente começa a fazer uma espécie de esquadrinhamento e pensa, Deus me chamou por isso, Deus me chamou por aquilo. Deus nos chamou não por causa de nós, Deus nos chamou porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Não está em nós. Mateus não descreve. E chamando os seus 12 discípulos, chamou um porque era pescador, chamou um outro porque tratava com dinheiro. Não, ele não descreve isso. Ele chamou os 12. Embora esse chamado não aconteça literalmente aqui, ele está espalhado pelos evangelhos,
Mas o capítulo, como disse introdutoriamente, ele tem esse objetivo de mostrar que Jesus, ele compartilha o seu reino. Ele compartilha as responsabilidades do seu reino. Então existe um perigo aqui de nós conectarmos a escolha de Deus a nós ou a alguém devido a algumas experiências da nossa vida. Não é porque eu sofri, meu pai se separou da minha mãe. Se eu fosse colocar tudo isso, meu pai deixou a casa, eu tinha 6 meses de idade. Aos 17 anos eu fui desenganado pelos médicos. Então Deus me chamou por isso, porque eu fiquei doente, porque meu pai deixou a casa. Não, Ele me chamou porque Ele é soberano, porque Ele é rei, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele decidiu compartilhar o reino comigo, com o pastor Adaías e com você, e você é discípulo de Jesus. O motivo do nosso chamado não está em nós, o motivo do nosso chamado está em Jesus, porque Ele escolhe a partir dos seus próprios desígnios, Ele escolhe a partir do seu próprio interesse. Ele escolhe a partir daquilo que Ele quer, daquilo que Ele gosta. Eu preciso de um cabo atrevido que neste Moisés, para chegar até Faraó e botar o dedo na cara dele. Esse cabo eu preciso ter sangue nos olhos. Mas ele já matou gente. É esse tipo de gente que eu preciso. Gente corajosa. Gente que não leva afronta para casa. Aí quer dizer que agora Jesus vai chamar todo mundo que matou gente e que afronta? Não, não é assim não, irmão. Não tem como a gente fazer um apostilamento e dizer Deus chama por isso, Deus chama por aquilo, Deus chama assim, Deus chama assado. Nós só podemos dizer, Deus chama os seus discípulos para compartilhar as suas responsabilidades. Eu caminho um pouco mais, já estou quase encerrando. O verso 1 ainda nos é precioso. Porque depois que Jesus chama e chamando os seus discípulos, veja como o verso 1 se desenvolve, diz: deu-lhes o quê? Poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo mal. Aqui vem a parte boa do chamado. Ele chama, aí ele dá o quê? Poder, autoridade. Jesus não chamou você e não deu para você autoridade para cumprir a responsabilidade. Não, ele diz, eu te dou autoridade para você exatamente expulsar o mal, curar as enfermidades e fazer o que você tem que fazer. Ele tem todo o poder e autoridade. E não são muitas coisas nos atributos divinos que Deus comunica conosco. Ele compartilha. E ele compartilha a sua autoridade. É aquela velha história da criança pequena, e a mãe está fazendo o almoço e está faltando um colorau, 2 cebolas e um pimentão. E ela disse, menino, vai lá na bodega do fulano e pega um colorau, uma cebola, o menino traz tudo errado. Mas a primeira coisa que o seu Zé pergunta assim, quem foi que mandou? O menino diz, foi a minha mãe. Ele pega aquela cadernetazinha e anota, porque a mãe deu autoridade para o menino pegar. Mas se ele for pegar uma coisa errada que a mãe não mandou, o seu Zé vai saber. Que a mãe não vai mandar ele pegar xilita, essas coisas não. Mas ele vai pegar às vezes porque ele quer usufruir equivocadamente do poder que o seu superior lhe deu. Então Jesus, ele também deu poder aos que ele chamou. Ele também deu poder para você. Ele também deu poder aos seus discípulos, porque com a escolha vem a autoridade. Com a escolha, com o chamado, vem a autoridade. Com a escolha de Deus sobre a sua vida, meu amigo, vem a autoridade de Deus para exercer o pastorado. Com a autoridade de Deus por escolhas que este pastor faz sobre você, para a regência, para dirigir uma oração, para fazer alguma função eclesiástica, também vem a autoridade investida sobre o cargo, sobre a função, sobre a responsabilidade. Isso aqui é um processo espiritual, irmãos. É o processo do discipulado. E a grande questão e o grande problema é que tem muitas pessoas que querem ter o poder e a autoridade sem antes terem sido chamados. Porque estão querendo ser chamados aos seus próprios critérios. Mas nós já aprendemos que quem chama é o Rei Jesus. E quando o Rei Jesus chama, ele diz, está aqui poder para você pregar a palavra. Está aqui poder para você expulsar os demônios. Porque o meu reino não vai ser mal representado. Eu não vou mandar uma pessoa fazer uma coisa em meu nome para não dar certo. Eu vou mandar fazer para dar certo. Então ele manda e ele dá autoridade para nós fazermos a obra de Deus. A autoridade que Jesus delega aos seus discípulos é para fazer a mesma coisa que Jesus fez. Até o capítulo 10, Jesus já fez muita coisa. Curou pessoas, expulsou demônios, e agora os discípulos vão fazer a mesma coisa. E quando eles fazem, eles gostam, acham bom. Jesus,
Tu não sabe, os demônios, eles se submetem ao teu nome, à autoridade que o Senhor nos deu. Jesus é uma coisa linda, essa autoridade, este poder que o Senhor deu a nós. Aí Jesus sobe o grau do discipulado com eles. Não se encantem com o poder do meu nome, tem coisa melhor. O que é que tem melhor, Jesus? É o teu nome escrito no livro da vida. É muito melhor, é muito melhor. Discipulado, chamado, reino compartilhado. Jesus está compartilhando o seu reino. Então o compartilhamento da responsabilidade exige também o compartilhamento da autoridade. Jesus faz isso. Eu não posso escolher alguém para enviar ou fazer alguma coisa sem dar autoridade a esta pessoa. Eu não posso dizer, irmão, faça isso. E se a pessoa precisar tomar uma decisão? Não, aí você não decide não. E como é que eu vou fazer? Não sei. Jesus não é esta pessoa. Jesus é uma pessoa que envia discípulos com poder e com autoridade. Isto revela, por vezes, uma certa crise que as igrejas no mundo afora vivem. São muitas igrejas, são muitos ministérios, são muitos departamentos em declínio. Porque pessoas que não foram escolhidas por Deus estão ocupando funções sem autoridade para tal. Isto é um problema. Mas graças a Deus que a nossa igreja tem um pastor chamado por Deus e com autoridade. Graças a Deus que a nossa igreja, o nosso Rei Jesus, nos deu um discípulo fiel a Jesus com uma vocação pastoral. Como tem dado a muitos rebanhos, como tem dado a vocês. Mas isso é uma realidade que nem sempre é existente. Há uma realidade lá fora de pessoas não chamadas, não vocacionadas, com autoridades falsificadas. E por isso o reino não anda, o reino não funciona, o reino empenca, o carro não vai. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo é que quem deveria ter sido chamado para fazer não foi chamado. E então a sua autoridade, como diz aqui no Ceará, está capenga. Não funciona, porque a autoridade ela vem a partir do chamado. Nós não temos autoridade para agir em nome de Deus se não formos chamados por Deus. Nós precisamos receber o chamado e a autoridade. É o desenrolar do capítulo 10. Mas eu encerro no capítulo no verso número 5, leio ele, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios ou das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Verso 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você pensa que acabou? É só porque Deus nos chamou e nos deu autoridade? Agora pronto. Deus me deu poder, autoridade, me chamou, agora o Satanás vai ver, vou pisar na cabeça dele. É o que acontece. Os discípulos recebem autoridade e por vezes se incham. Só que a partir do verso 5, Jesus chama eles 12 de novo. A minha versão, que é a Almeida corrigida, ela fala lhes ordenou. Mas outras versões, como a atualizada, a King James e NVI, ela vai dizer lhes orientou, ou lhes instruiu. Porque na verdade, o capítulo 10 inteiro, ele é mais instrução do que chamado. O chamado é só um detalhe, é só o verso 1. A partir do capítulo 5, Jesus, ele vai agora instruir os discípulos sobre diversas situações da sua vida cotidiana. Sobre como eles devem andar, o seu porte, o seu tratamento com as pessoas que não creem em Jesus Cristo, como eles devem lidar diante das autoridades. Então, depois que eles foram escolhidos e receberam autoridades, agora eles são apóstolos. O texto diz isso, verso 12, eles receberam autoridade apostólica. Só que o que é que acontece é muito lindo, é que eles permanecem sendo discipulados, eles permanecem sendo ensinados, porque a autoridade ela é importante, mas ela não é tudo. Se nós não pararmos para aprender e para sermos instruídos, nós vamos falhar no nosso discipulado. Por isso a missão é ousada. A missão é anunciar o reino dos céus por ora, apenas aos judeus, não ir por os caminhos dos gentios. Assim vai precisar de instrução. O discipulado, o chamado, ele é mais instrução do que próprio poder e autoridade, porque a gente se encanta com o poder e a autoridade. Agora veja que o verso 1 fala do chamado e fala do poder e autoridade.
Mateus precisou só de um versículo para dizer que o poder e a autoridade foi dado aos discípulos. E ele precisou de 41 no verso 10 para falar apenas sobre instrução, porque a instrução ela é mais importante do que o poder e a autoridade. Porque durante a nossa vida cotidiana, nós precisamos mais de instrução do que de poder e autoridade. Muita coisa a gente resolve só sentando e aprendendo e colocando em prática. E às vezes a gente quer usar tudo no poder, na autoridade, na força, e nem tudo é força e autoridade. Muita coisa é aprendizado. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Eles foram instruídos aqui como fazer, o que eles vão levar, quantas bolsas ele leva, quantos sapatos, quantas coisas, quanto de dinheiro eles precisam levar para cumprir a missão. E encerrando o capítulo 10, Mateus ele nos revela o processo espiritual do discípulo. Ser escolhido, receber autoridade e receber instrução. Nunca como discípulo de Jesus se negue a receber a instrução de Deus. A instrução de Deus é que vai te fazer um discípulo fiel. A instrução de Jesus, a instrução do Rei Jesus é que vai fazer você desenvolver o seu discipulado, a sua fé. Não se encante com o poder da função. Muitos querem realizar esta obra, a obra de Deus, se encantam com o chamado, porque realizam ações no reino de Deus, porque fazem proezas, e os discípulos se encantaram por isso, mas por vezes deixam o ensino, o aprendizado de lado. Nós não podemos negligenciar o ensino. Nós não podemos negligenciar o aprendizado, porque ele é a parte mais importante do capítulo 10. Então o discípulo que não quer aprender, ele está na verdade matando a sua vocação e o seu chamado. Jesus te chamou, mas se você não aprender como fazer, você está afogando a sua vocação, está afogando o seu discipulado. Pastor, eu aceitei Jesus, ele me chamou, pois comece a aprender. Comece a vir para o culto de doutrina, comece a vir para a escola bíblica dominical, se inscreva num curso teológico, comece a ler a escritura, comece a se aperfeiçoar, comece a aprender, porque quanto mais você é instruído, mais você reforça o teu chamado e a tua vocação. Se você negligencia a instrução, você está matando o teu chamado aos poucos. E lembre-se, eu não estou falando de chamado para cargo, eu estou falando de chamado ao discipulado, eu estou falando de chamado a ser crente. Então, se na verdade você negligencia a instrução, você negligencia o teu próprio chamado à fé, o teu próprio chamado à salvação. Então, meus irmãos, eu quero encerrar essa breve mensagem lembrando que o reino de Deus é um reino que foi compartilhado. Jesus poderia ter feito tudo só, mas eu me lembro que quando ele foi orar no Getsêmani, ele precisou dos seus discípulos e sentiu a falta quando ele disse: vocês não podem ficar comigo aqui um pedaço, um pouco. A carência humana, a necessidade da companhia que todo ser humano tem, e isso mostra exatamente como Jesus ele compartilha o seu reino. Deus não precisaria contar com você nem comigo, mas ele decidiu contar. Ele não precisaria compartilhar a sua autoridade, o seu poder, mas ele o fez. E ainda mais do que isso, ele tem nos ensinado. Deus tem te ensinado, Deus tem te instruído, Deus tem te dado pastor, Deus tem te dado alimento, para que você seja um discípulo fiel a cada dia, para que você possa servir ao Senhor com fidelidade. E Jesus instrui seus 2 discípulos especiais, exatamente que a recompensa dessa missão, ela é de acordo com a autoridade que eles recebem a desempenhar. Quanto mais eles caminham, quanto mais eles aprendem, mais eles amam o reino, mais eles amam o reino, mais eles amam Jesus, mais eles amam o discipulado, mais a fé se torna interessante, mais a fé se torna prazerosa, mais o reino de Deus se torna amoroso. O segredo está na instrução. O segredo está em quanto nós nos envolvemos com o aprendizado. Que Deus abençoe esta igreja em Bom Jardim, que Deus abençoe sua vida. Sai daqui esta noite lembrando que, por um motivo que eu não vou saber te explicar, mas Jesus te chamou para ser discípulo dele. Jesus te chamou para seguir a ele. Então receba poder e autoridade e vá aprender mais sobre Jesus para você servir mais a ele.
vá compreender mais o Evangelho, para que este reino seja compartilhado, compartilhado e compartilhado. Eu quero fazer uma breve oração. Assentado mesmo você pode estar. Eu peço apenas que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Em seguida nós prosseguimos com a programação do culto esta noite. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti. A nossa convicção é de que fomos chamados por motivos e critérios desconhecidos a nós. Mas estamos neste culto onde contemplamos a Tua glória, contemplamos a Tua graça e o Teu perdão. E o nosso pedido esta noite é que, além do Senhor abençoar o Teu servo, que completa mais um ano de vida, é que o Senhor também abençoe os Teus discípulos. É que o Senhor abençoe todos estes quantos discípulos foram chamados por Ti, para compartilhar o Teu reino, para compartilhar a Tua mensagem, para compartilhar o Teu Evangelho. Ó Jesus, derrame poder e autoridade sobre os chamados, sobre aqueles que estão sendo discipulados por Ti, que recebam a Tua autoridade para desenvolver, para desempenhar as suas responsabilidades. Que a instrução nunca falte em nossa boca, que o ensino nunca falte em nosso coração, e que possamos crescer e desenvolver o nosso discipulado a partir da Tua vontade, a partir do Teu interesse. Abençoa esta igreja, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, estes obreiros, estas crianças, a todos, Senhor, que aqui vivem, expressam a sua fé e o seu amor, que sejam abençoados por Ti, que sejam recompensados por Ti, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.